São 4 sistemas. Naturalmente não são só 4, são N sistemas. Existe o sistema de Lacan, que eu não estou mencionando aqui, mas que numa outra oportunidade eu estarei mencionando. Existe inclusive agora uma nova técnica que já faz 50 anos vem se alastrando nos países de língua hispana, que é a psicanálise multifamiliar, criado por Juan García Bacharach, um argentino, um psicanalista famoso no mundo todo, e que justamente trata da drogadição, da questão familiar, da questão da violência, que é uma técnica que nós estamos usando e vamos usar na parceria que nós temos com o Ministério Público aqui em Brasília. Então, a psicanálise multifamiliar, nós vamos fazer um vídeo e depois nós vamos disponibilizar para os nossos amigos. Bem, essa é a estrutura de Freud. Nós vamos fazer a comparação, nós falamos que a estrutura freudiana não menciona o futuro, menciona o presente, a influência dos sintomas neuróticos no presente e a origem dela que estaria no passado. Mas se nós olhamos a estrutura analítica de Adler, veja bem, Alfred Adler. Poucos conhecem quem foi Alfred Adler. Só que Alfred Adler e Freud eram amigos, muito amigos. Em 1905 eles se separam, em 1907 aproximadamente, em 1912, os dois entram em litígio violento na Europa. Tanto é que, em 1912, Jung começa a não escolher entre Adler e Freud, porque os dois grandes movimentos analíticos, psicanalíticos da Europa, era, por um lado, o alemão Adler e o judeu alemão Freud. Então, naturalmente, os dois eram famosos. Hoje quase ninguém ouve falar de Adler, embora a estrutura de Adler tenha tido muita influência dentro da educação, inclusive em algumas questões da psicopedagogia. Mas eu quero apresentar para vocês o Adler um pouco, embora nós tenhamos um curso de Adler. Eu costumo dizer que se Adler tivesse lançado hoje essa estrutura dele, a estrutura analítica dele, hoje seria uma das forças impressionantes da psicanálise. Mas foi em 1905, uma época em que a força de Freud era maior, até pela força judaica na época em toda a Europa, em toda a América. E uma coisa interessante, Freud saiu pelo mundo afora e Adler nunca saiu da Alemanha. Ele é um alemão que nunca saiu da Alemanha. Nasceu e tal, e ficou na Alemanha. Então a teoria dele ficou na Alemanha. Muito bem, mas Adler é o primeiro psicanalista, e eu considero psicanalista porque os dois, nos jornais da Europa, naquela época, 1905, 1912, nos jornais, nas revistas, nos livros da época, eram os dois grandes mestres da psicanálise que lutavam entre si. Muito bem. A estrutura de Adler é uma situação totalmente diferente. Ele coloca a noção do futuro. O futuro para Adler é importante. Veja bem que nós falamos que para Freud o futuro não existe. Ele não fala do futuro, em hipótese nenhuma. Para Adler não. É o ponto principal. Tanto é que para Adler o trauma começaria no futuro. Agora você vai me perguntar, mas como é que o trauma vai começar no futuro? Mas vou explicar. É que a criança quando nasce, a infância, o adolescente, especificamente aos 10, 11 anos, um pouco menos, ele começa a imaginar profundamente o que gostaria de ser no futuro. Uma expectativa exagerada quanto ao futuro, uma ficção. Que é ser parecido com o pai, com a mãe e tal, gostaria de ser isso. Quando chega a adolescência, ele percebe que essa expectativa não aconteceu. Há uma repercussão no presente do paciente, ou seja, essa expectativa que essa criança tinha com relação ao futuro, por N questões, não aconteceu. E há uma repercussão no presente. Essa repercussão no presente, aqui no item 2, vem aqui no item 3.
E o presente do paciente passa a ficar cheio de sintomas. Sintomas que não vêm do passado. Vêm do passado no sentido de que aqui foi criado, mas justamente pela falta do futuro que não aconteceu. Então repercute aqui. Então o que o paciente faz? O paciente começa a procurar explicações, desculpas, que tenham acontecido no passado. É o item 4. E naturalmente todo mundo vai encontrar, se procurar no seu passado. Por isso a técnica da regressão é perigosa. Por quê? Numa regressão você pode encontrar pequenos episódios, igual Adler diz, episódios inocentes, que você vai encontrar e achar que esses são os elementos que causaram o grande problema de hoje. Alguns culpam o pai, outros culpam a mãe, alguns culpam N coisas, mas ninguém encontra exatamente essa questão. Então, esses pequenos episódios inocentes que o ser humano encontra, ele acha que são os grandes problemas, os grandes bandidos da história. E então, os membros são transformados em trauma psíquicos culposos. Eles sentem culpa. Culpa de ter acontecido um pequeno incidente aqui na infância, que justamente fez com que não acontecesse essa grande expectativa que tinha no futuro. Então, a estrutura de Adler é genial. Pessoalmente, eu admiro imensamente.